Na aula de hoje, nós vamos ver quando é que uma relação é uma função. Toda função é uma relação entre dois conjuntos, mas nem toda relação é uma função. Hoje nós vamos aprender a distinguir quando é que uma relação é uma função. Então, olha só, dados os conjuntos A e B não vazios, dizemos que uma relação f de A em B é uma função se e somente se a cada elemento de A se associar a um único elemento de B. Preste atenção aí nessas informações. A cada elemento de A se associar a um único elemento de B. Então, vamos lá. Conjunto A, tá? O item A. Nós temos aqui o conjunto A, B, C, D, e o conjunto B, 5, 6. É uma relação? É. É uma função? Não. Por quê? Porque tem elementos do conjunto A que não está associado ao conjunto B. Então, aqui não é função, tá? Então, primeiro critério, ele não é função, tá? Pois, falar de forma bem simples, pois sobra elementos do A sem estarem relacionados a B. Ok? Então, sobrou elementos no conjunto A que não está ligado com o conjunto B, não é função. Beleza? Vamos lá, o item B. Conjunto A, B, C. Conjunto B, 1, 2, 3. É uma relação? Sim. É uma função? Você poderia dizer assim, opa, não sobrou nenhum elemento do conjunto A, então todo mundo foi ligado, mas não é função. Por que que não é função? Porque observe o item, o elemento A, ele está ligado a mais de um elemento do conjunto B. Então aqui diz assim, ó, há um único elemento de B. Cada elemento de A se associar a um único elemento de B. No nosso caso aqui, o A está associado a 2, portanto, não é função. Então, são esses os dois critérios, tá? Quando aqui é função, né? Primeiro, não pode sobrar elementos num conjunto de partida, tá certo? Segundo critério, não pode ter elementos do conjunto do primeiro conjunto ligado a mais de um do segundo. Então, não é função, pois, no caso aqui, o elemento A, tá? Elemento A do conjunto A, vou fazer assim, né? Do conjunto A está ligado a mais de um conjunto, a mais de um elemento. Tá assim. Espero que dê para entender, ok? Vamos lá. Item C. Vamos lá, são esses dois critérios. Primeiro, nós observamos. Sobrou elementos no conjunto A sem estar ligado? Não, todos foram usados. Ok. Segundo critério, o conjunto A, algum elemento saiu para se ligar a mais de um? Não. Então, nesse caso, sim, é função. Ok? Aí você pode dizer assim, mas sobrou 5. Mas não importa o conjunto de chegada. O que você analisa é o conjunto de partida. Então, é do conjunto de partida que você analisa se é função ou não. Primeiro, não pode sobrar elementos num primeiro conjunto sem estar ligado. Segundo, só pode sair uma flecha de cada elemento, ok? Então, vamos lá, o item D. Sobrou elementos no conjunto A? Não. Ok, passou pelo primeiro critério. Segundo critério, de cada elemento do conjunto A só saiu uma flecha? Sim, então é função. Aí você diz assim, mas lá no conjunto B o M recebeu 2 flechas, não importa a chegada, e sim a partida. Tá bom? Sim, é função. Vamos lá, o item E. É função? Não. Por que que não é função? Porque do conjunto, do elemento aqui, ó,
o elemento A, está saindo 3 flechas. Portanto, ela quebra, tá? Aquela segunda regra, tá certo? Está saindo, ou seja, tem elementos do conjunto A ligado a mais de um elemento do conjunto B, ok? Vamos lá ver se vocês realmente entenderam. Seja a relação de A em B com A igual menos 2, 0, 2 e B menos 2, menos 1, tá? Esse menos ficou lá. 0, 1, 2, 3, com a lei de associação y igual a 2x mais 2. Verifique se é uma função ou não, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o conjunto, que assim a gente sempre consegue ver melhor, tá? O conjunto A. Aqui o meu conjunto B, tem mais elementos, por isso que eu vou fazer aqui maior, tá? 0, 1, 2 e 3. E aí, nós vamos aplicar a lei de associação. Então, vamos de um por um, ó. Se o x for igual a menos 2, vamos aplicar na lei, tá bom? 2x mais 2. Então, y é igual 2 vezes, quem é o x? Menos 2, mais 2. Y é igual 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Tem menos 2 no segundo conjunto? Sim. Então, vamos ligar lá um para o outro. Ok? Vamos lá. Se o x for 0, pega a função, né? Pega a lei de associação e substitui. 2 vezes. Quem é o x? 0. Mais 2. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Tem 2 lá no y? Sim. Então, associa lá. Se o x for 2, y é igual 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Tem 6 no segundo conjunto? Não, não tem. Então, o 2 não vai se ligar para ninguém. Então, se o 2 não vai se ligar para ninguém, isso aqui é uma função? Não. Por que que não é função? Assim, pois sobrou elementos num conjunto. No caso aqui, né, no conjunto A, sem estar associado a elementos do conjunto B. Foi claro? Então, todos os elementos do conjunto A obrigatoriamente têm que estarem ligados ao conjunto B, ok? Outra coisa que se estuda dentro de função, tá? É o conjunto domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. O que que é isso? Bom, quando se afirma que é uma função, nós temos sempre que estar relacionado um conjunto ao outro, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Considera os conjuntos A 1, 2, 3, conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a função f de A em B, que associa a cada x pertencente a A e no caso aqui, ó, o y é 2x menos 1. Então, nós temos aqui o x e aqui o y. Quem é o domínio? O domínio é sempre o conjunto de partida. Então, aqui, no caso, o nosso domínio é o conjunto A, tá bom? Então, o conjunto A é o nosso conjunto domínio. Então, eu vou aqui colocar aqui os elementos do conjunto A, sendo um elemento do conjunto domínio. O contradomínio é o conjunto de chegada. No nosso caso aqui, é o conjunto B. Então, nossos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já o conjunto imagem, para você descobrir o conjunto imagem, você tem que primeiro fazer a associação de todos os elementos do domínio para descobrir quem serão os elementos do contradomínio que vão receber as flechas do domínio, ok? Então, vamos lá. Nós vamos aqui atribuir a cada um desses valores de 1 por 1, como uma relação qualquer. Então, vamos lá. Se o x for 1, ou seja, a quem é que ele vai estar relacionado? Então, nós vamos lá. Y igual 2 vezes x menos 1. Aí vamos ter 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1,
2 menos 1, 1. Ou seja, nós temos aqui 1 ligado com 1. Ok? Vamos lá. Se o x for 2, pega também a relação. E vamos lá. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Formamos outro parzinho, 2 e 3. Então, 2 se associa com 3. Tá? E se o x for 3? Y é igual a 2x menos 1. Y é igual a 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Formamos outro parzinho. Tem 5 lá? Com certeza, porque se ele afirma que é uma função, todo mundo tem que estar associado do conjunto A. Tá certo? Observe no conjunto B que tem elementos que receberam flechas e outros não. Esses que receberam a flecha é o conjunto imagem. São esses que são os elementos do meu conjunto imagem. Tá certo? Então, quem recebeu flecha? O 1, o 3 e o 5. Compreendido? Vamos lá praticar um pouquinho. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, determine o conjunto imagem das funções de A e B definida por. Então, nós temos aqui, tá? Cada um tem a sua relação. Observe também um detalhe, que quando eu falar de f de x, é a mesma coisa de eu estar falando y, tá? Ou seja, a função de x. Então, alguém está em função de x. Quem é esse alguém? O y. Tá certo? Então, tanto faz eu falar f de x como y, tá? Aqui é o x e aqui é o y. Então, vamos lá. Se eu vou atribuir no valor de x, ó. Se o x for 1, então, y é igual a 2 vezes x. Então, y é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, quando o x for 1, o y será 2. Então, o 1 vai para o 2. Vamos lá. Se o x for 2, y é igual a 2 vezes x. Então, o y é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Quando o x for 2, o y é 4. Ou seja, se o x for 2, o y é 4. Se o x for 3, o y é igual a 2x, portanto, 2 vezes 3, que dá igual a 6. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Vamos interpretar. Quando o domínio é esses elementos. Então, quando eu ligo, tá? Eu digo assim, ó. Quem é a imagem do 1? O 2. Quem é o domínio do 4? O 2. Tá? Ou seja, a imagem é o que está na frente e o domínio é o valor do x, tá? Então, muitas vezes ele vai lhe dar o valor da imagem para você encontrar o domínio, ou às vezes ele dá o domínio para você encontrar a imagem, tá certo? Então, quem é o meu conjunto imagem aqui da minha primeira função? Vai ser quem recebe a flecha, ó, o 2, o 4 e o 6. Tá certo? Vamos lá só. Separando aqui para a gente não confundir a próxima resolução. Então, vamos lá. Mesmo esquema, tá? Aqui é o x, aqui é o y. Então, vamos lá. Se o x for 1, nós vamos ter aqui o f de x. Eu vou colocar aqui do jeito que ele está me dando, tá? F de x igual a x mais 1. Então, onde tem x, você coloca o valor dele, que é 1. Então, fica, ó, f de 1 é igual a 1 mais 1. F de 1 é igual a 1 mais 1, 2. Aqui ele está dizendo assim, ó, se o x for 1, o y é 2. Então, quando o domínio for 1, a imagem é 2. Então, o 1 vai estar ligado para o 2. Ok? Vamos lá, o próximo. Se o x for 2, f de x igual a x mais 1. Então, onde tem x, coloca 2. F de 2 igual a 2 mais 1. Então, f de 2 igual a 2 mais 1,
3. Ou seja, quando o x for 2, o y é 3. Então, 2 para o 3. Se o x for 3, f de x igual a x mais 1. Então, nós vamos ter, onde tem x, coloca 3. F de 3 igual a 3 mais 1. F de 3 é igual a 3 mais 1, 4. Ou seja, quando o x for 3, o y é 4. Então, nesse caso, quem é o meu conjunto imagem? O 2, o 3 e o 4 foram os únicos que receberam as flechas. Ok? Vamos lá, a última. Se o x for igual a 1, agora é diferente, tá? A nossa relação. Y igual a 3x menos 2. Então, y é igual a 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Ou seja, quando o x é 1, o y também é 1. Se o x for 2, joga na mesma fórmula, tá? Cada relação tem a sua própria fórmula. Y é igual a 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2. 6 menos 2, 4. Ou seja, quando o x é 2, o y será 4. E se o x for 3, o y será 3x menos 2. Será 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2 dá 7. Então, quando o x for 3, o y é 7. Ok? Então, quem é o meu conjunto imagem? Será o 1, o 4 e o 7. Compreendido? Então, até a próxima aula.